Oi, amigas, bem-vindas a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre Dia. Então, foi meu primeiro Dark, tá? Eu acabei de ler ele. Então, pra mim foi uns 5 estrelas, já adiantando a nota. E eu amei, gente. Eu amei do início ao fim. Esse livro me prendeu do início ao fim. Então, vocês já podem esperar Slow Burn, tá? Pó Misterioso, Professor e Aluna. Uhum. Muitos mistérios, muitas fofocas. E então, vamos lá, comentar sobre ele. Vou fazer um resumão, tá? Que eu acho que vai ficar mais interessante do que falar de capítulo por capítulo. Então, a gente começa com a nossa protagonista, chamada Lilia, e o protagonista masculino é o Devrik. Mas eu vou chamar de Dev e ela eu vou chamar de Lilia. Ele chama ela de senhorita Vespertina ou Mariposa. Uhum. Então, a gente começa com a Lilia no apartamento dela. A mãe dela tá em surto, então, tá machucando ali a irmã dela, tá tentando afogar a irmã dela mesmo, e ela se desespera, então, vê toda aquela cena, né, então ela pega a irmã dela e manda a irmã dela ir para o quarto. E ela tenta ali ajudar a mãe dela, mas só que nesse intervalo tem alguém batendo na porta e ela fala quem é, e aí ela fala que é amigo do Connor. Quem é Connor? É o padrasto dela, pai da B. E aí, simplesmente ela vai lá ajudar a mãe dela, acontece alguma coisa ali, ela vê uns vermes saindo da mãe dela, né, que a mãe dela coloca a cabeça, assim, na água e uns vermes começam a sair, e ela toma um tombo ali e apaga. Aí ela acorda com a notícia que a mãe dela cortou os pulsos, mas tipo, como isso aconteceu, né, porque a mãe dela não estava, né, com nada cortante, assim, e não era esse o cenário. Então ela ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Então conhecemos Deverick, ele é um membro da Sociedade dos Sete Gralhas, então é uma sociedade antiga, histórica lá, secreta, né, tem muitos membros de muitos lugares, da Universidade de Tracádia. Então a gente entra nessa jornada conhecendo a universidade através dele. Temos uma personagem muito legal que é a Jaida, é amiga dela, então elas trabalham juntas, né, e no hospital. E ela estuda também numa universidade comunitária, ciências, e ela tem que fazer um trabalho sobre uma doença que é desconhecida. E aí ela fez esse trabalho sobre esses vermes, né, que saíram da mãe dela, tudo que aconteceu ali da mãe dela até aquele momento, até aquele estágio. Então, tudo que a mãe dela sentiu é querer comer muita carne, né, crua, o cheiro, enfim, tudo ali. A mudança de humor, tudo. Porque depois a gente descobre, né, que esse parasita, ele controla mesmo a mente. Então, nesse momento ela tá apresentando para esse professor, todo esse trabalho. Aí o professor lê, né, esse trabalho e fala: como você sabe disso? Porque só quem sabe disso é a Universidade de Tracádia, é um assunto privado". Então o professor pergunta, né, como ela sabe disso, ela não fala que só da imaginação dela mesmo, ela não fala que é a mãe dela. Então passa, né, ele toma a liberdade de entregar o trabalho dela lá na Universidade de Tracade, entrou em contato com a Loreta, com o professor e apresentou o trabalho dela. E eles gostaram muito da pesquisa dela. Então ofereceram uma bolsa de estudo para ela poder estudar, porque, tipo, se ela não sabe de nada, não conhece a história, não conhece, né, como que ela tem esse conhecimento? Então, eles querem trazer ela para perto para ver, né, o que que vai acontecer aí. E eu esqueci de detalhe importante que, quando ela sempre vai pra casa, às vezes tem um amigo lá do Connor, né, o padrasto dela, chamado Ângelo. Ai, gente, chama asqueroso, asqueroso. Então ele fica encurralando ela, falando coisa feia pra ela, enfim, assediando ela mesmo. Então, olha, ela fala pro Connor, né, ela explica a situação e o Connor não acredita muito nela, fala: "Ah não, ele só fala pra colocar pancada pra fora, ele nunca vai fazer nada pra machucar você", mas ninguém quer pagar pra ver, né.
Ela comenta, né, a situação que ela ganhou essa bolsa, né, pra amiga dela já só que ela não tem como ir, por quê? Porque com toda, a situação que ocorreu, né, com a B, a irmã dela ali, viu a mãe dela transtornada, tudo, ela teve alguns problemas, mentais, então ela foi estudar numa escola especial. E aí, a Lilia e o Connor paga essa escola, né, então ela tem que trabalhar para pagar essa metade dela. Então a amiga dela fala: "Não, minha filha, você não vai perder essa oportunidade não". Ela faz uma vaquinha com todo mundo lá no hospital que elas trabalham, né, e junta $1000. E aí dá pra Lilia, né, poder pagar, né, a escola da Bey e ela poder ir, porque como a Lilia ganhou a bolsa, então ela tem lá ela não vai ter gasto nenhum, né, então ela só teria os gastos mesmo com a escola da Bey, então ela pega esses $1000 e já manda para a escola da Bey, então ela já vai ter, eh, uma tranquilidade aí. Então, ela sempre tá falando com a Bey pelo telefone, perguntando como ela tá, conversa também com a Jade, eh ela chega à escola, ela é recebida pela Mel, Melissandra, que mostra todo faz todo o tour pra ela, já conta as fofocas, fala que o lugar que ela está é Criston, é. Tem esse nome por causa de um estudo de 8 mulheres, que 6 mulheres se afogaram e 2 tá desaparecida. Aí a gente descobre que uma voltou, apareceu, que é a Andrea, só que ela atacou o reitor. Por que ela atacou o reitor? Ela acusou o reitor de colocar vermes nela, acusou ela de um monte de coisa. Ele, né, de um monte de coisa. E a outra segue desaparecida. Eu, no momento, achei, né, que era a mãe dela, quando eu estava lendo, e sim, a gente confirma que essa outra desaparecida é a mãe dela mesmo. Então, como que há 20 anos atrás ela participou desse estudo e agora, só agora, depois de 4 anos, que a mãe dela eh, mostrou, né, esses sinais dos parasitas e tudo mais. Então, é um mistério aí que a gente vai desenrolar. E nesse livro a gente tem 2 povos, o POV da Lilia e o POV do Deverick, né. E aí, fica bem legal essa dinâmica que a gente vê os 2, né. Eu gosto quando tem POV tanto feminino e quanto masculino também. A gente vai acompanhando ali o Dev, né, no Gralhas, nos Gralhas, né, como ele é membro do Gralha, então ele vota ali, tem todo, eh, uma dinâmica ali que ele tem que seguir, né. Nesse meio tempo, o Dev, ele, hum, como eu posso falar essa palavra? Ele pega um homem, um bêbado, tá ali na na ilha de Dracadia e coloca dentro de uma cela. E ele se chama Barletta. É isso mesmo? É, Barletta. E aí, esse Barletta é acusado de agredir o filho, né, a esposa, e por isso que ele foi se esconder lá na ilha. Então ele pega ele e coloca, os vermes dentro dele, que ele vai estudar esse Barletta. E aí ele fica falando algumas memórias pra ele, então a gente conhece, o passado dele. Então o Dev, ele estuda as toxinas e aí injetam nele, porque ele tem uma doença rara lá, e essa toxina ajuda ele. Então, por isso que ele tá fazendo ele faz estudos em humanos, porque ele tira essa toxina e injeta nele, entendeu? E aí esses bichos estão evoluindo, tá até com dente agora. A gente tem uma professora aqui, a Loreta, lembra que foi ela que leu o trabalho da Lily e ajudou ela a entrar na universidade. Então, a gente sabe que o Dev pega essa loreta só pra, entendeu, se desfazer ali, só pra se satisfazer. Não é nada sério, não é compromisso, ele tem uma regra de não tocar, e aí ela toca ele, e aí ele não quer mais nada com ela, porque ela quebrou a regra, entendeu? E aí começa, gente. Aí a Lilia vai, assistir a aula dele, né, aí ele: quem é essa garota?", né, porque ele tem 33, ela tem 20. E aí: "Ai, o que aconteceu, né, nã e vai o desenrolar da história aí. Aí tem aí que acontece os Loborn, né, aí eles uma coisinha aqui, uma coisinha ali, nã
e eles se apaixonam. Então, vamos lá para o final, que é a parte que interessa? Pois bem, Loreta não gostou nada que o Dev trocou ela pela Lilia, né. Na cabeça dela ele trocou ela, né, mas não, ele nunca gostou dela, assim, de sentimentos igual ele gosta da Lilia, ele só deu e acabou. Tchau, tchau, cada um para o seu canto. Então ela faz uma proposta pra Lilia, né. Ela fala: "Ou você deixa ele e é expulsa, ou você pode deixar ele e eu te dou um pendrive com todas as informações que você quer sobre sua mãe, o que aconteceu com ela, né, porque ela era assistente do pai do Dev, na época que estava acontecendo o estudo. E, então ela sabe quem é o pai, né, da Lilia, o que aconteceu com a mãe dela, ela sabe de tudo, tem tudo naquele pendrive. Então descobrimos que o pai da Lilia é o Dr. Lipcott, o Steve, que é um amigo dela, né, que ela faz amizade com ele, não é filho dele legítimo, é filho de quem? Do pai do Dev. Uhum. E aí os 2 são irmãos e eles se detestam, né, porque todo o que aconteceu no livro, né, ele tentou, assediar a Lilia, beijou ela à força, enfim. Acontece muitas coisas, ela se afasta dele e aí acontece todo esse babado. E aí a Loreta fala: "Ontem mesmo o Dever que estava comigo". Mas ela fala: "Oxe, essa mulher tá doida, porque ontem ele estava comigo". Mas não, a gente descobre, né, que o irmão dele, né, que ele achou que estava morto, está vivo, na verdade, está vivo, se fingindo que é ele, se passando por ele. Enfim, criou uma obsessão ali pela Lilia também, aí eles brigam. No final eles brigam, mas faz as pazes e ele entende que, o Dev não é o vilão, né, que ele não sabia que ele estava vivo, senão ele teria ido atrás dele. A Lilia acaba entrando para os Gralhas, né, porque como ela descobriu tudo ali, né, como eles se apaixonaram, então ela acabou descobrindo sobre os Gralhas, sobre o que eles fazem, sobre tudo. Então ela acaba entrando ali, né, na sociedade junto com ele pra entrar na pesquisa, porque eles têm avanços com na pesquisa, né, e por que a mãe dela não foi infectada naquele momento, porque na região tem umas pedras negras, né. E aí, como tem a mãe dela sempre cresceu perto dessas pedras negras, tomava chá de pedra negra, então, isso não afetava ela. Então, ela vai seguir com esse estudo, o Dev vai seguir com o estudo dele, a irmã dela continua lá na na escola, né, com tratamento, né, porque agora como ela entrou para os grau, ela tem dinheiro, ela pediu a casa dela antiga, que a mãe dela morava, enfim. Então descobrimos, né, que o reitor é o culpado de tudo, porque ele foi expulso, né, do estudo, porque se envolveu com a mãe da Lily, né, como ela engravidou, né, então foi um escândalo, né, porque ele se envolveu com alguém do estudo, e aí ele foi expulso. Então, ele sequestrou o irmão do Dev e foi isso. Aí como o pai dele não cedeu, ele falou: "Ah, para o Ângelo, né, eh, faz o que você quiser com ele". Aí o Ângelo vendeu ele para uns CEOs, né, o irmão do Dev, vendeu eles para uns CEOs sádicos, né, então acabamos ali com a Lily estudando, sobre essas pedras negras, né, e o Dev continuando os estudos com as toxinas, e aí a irmã dela mandou uma mensagem pra ela falando: "Ai, chegou um professor muito gato aqui, professor de filosofia aqui na escola". Daí ela: "Hum", mandou uma foto. Quem é? O irmão do Dev. Foi lá na escola da Bi. Ai gente, o que ele quer com a menina agora? Ai, será que ele tá com aquele papo de 3 irmãos pra 3 irmãs? Quem leu sabe o que eu tô falando, mas são 2 irmãos pra 2 irmãs. Eu sei que tem um conto, tá, mas é em inglês, e eu vou ver se eu consigo depois ler ele em português, que eu acho que tem esse povo do que acontece aí, porque, né, ele estava lá por causa da irmã dela, e aí o que acontece?
Não sei. Então é isso, gente, foi mais um resumo, assim, geral, vale muito a pena vocês ler o livro, tá. Tem muitos momentos que eu ri, que eu fiquei aflita, que eu falei: "Ai, gente, fala logo, acontece logo. Ai, meu Deus, sai daí". E acontece muita coisa, muita fofoca, muito mistério. É um livro 5 estrelas mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse resumão. Então curte, comente, compartilha e até o próximo vlog.